Shalom a todos, Boker Tov, Tzahaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Como vocês estão? Eu estou bem, mas estou sendo muito provada, muito testada quanto a Lashon Hara. Os testes de Lashon Hara, né, os testes de não fazermos, ou melhor, o teste de Shmirat Lashon, de fazermos Shmirat Lashon, ele é árduo, ele é todo dia, ele é o tempo todo. E quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos da importância que é não fazermos Lashon Hara, mais os testes vêm. Por quê? Porque eu quero ver mesmo, né? Eu penso que Deus olha e diz, eu quero ver mesmo se você está apta a suportar determinadas cositas, porque o foco é servir a Deus, então servir a mim, diz Deus lá do céu, é mudar essa realidade da humanidade, modificar o seu entorno, né? E focar numa redenção realmente e atrair a redenção, o mundo vindouro para toda a humanidade. Então os testes aumentam, porque até que você não sabe sobre essas coisas, pouco importa, mas quando nós sabemos sobre essas coisas, então nós nos tornamos responsáveis. Então é claro que os testes vão ser maiores. Tamanho dos testes não sei nem mensurar, muito grandes. Então, por que eu estou falando isso? Antes de mais nada, eu esqueci de dizer, você está no canal Nos Caminhos da Torá, Sharon, eu sou a Sharon, sejam todos muito bem-vindos realmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós aprendemos nos estudos do Hafetz Haim que nós podemos falar do perverso. Na verdade, mais do que isso, nós aprendemos com o Hafetz Haim, o rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen, que nós devemos falar do perverso, mas nós devemos fofocar sobre o perverso, então, já que nós podemos, vamos encher a boca e falar mal dele o dia inteiro? Não. Mesmo quando nós estamos nos referindo a um perverso, nós temos que ter um entendimento aqui. Ele é mesmo perverso? Sim, porque eu estou sofrendo uns problemas e umas vontades aqui, as vontades da alma animal, de alguém que eu já detectei que é uma pessoa perversa. Mas então eu fico livre, eu tomo a liberdade de fazer Lashon Hara sobre ela, a torto e a direito, como se fala? Não, porque no mesmo estudo de não fazermos Lashon Hara, nós aprendemos que nós precisamos ter um resultado final modificado. Quero dizer, se eu falar dessa pessoa perversa, vai mudar o resultado? Ela vai deixar de ser perversa? Eu preciso alertar alguém sobre ela, alguém que está fazendo negócios, por exemplo, com ela, alguém que está sendo enganada pela pessoa. Aí sim, aí eu estou agindo, é uma obrigação, estou agindo no bem. Então eu estou prevenindo. Alguém chega para mim e diz, eu vou fazer negócio com fulano, com fulana, e eu sei que essa pessoa é perversa, eu tenho o dever de alertar. De todas aquelas formas que nós aprendemos aqui, não é? Primeiro você vai falar... se puder, vai falar diretamente com a pessoa, mas aí você não pode, não consegue, vai falar de uma maneira, colocar um terceiro que possa falar, vai conversar com o rabino para que ele interceda, essas coisas assim. O último caso é ir direto no foco, é a última coisa que nós fazemos, mas nós podemos e nós devemos, quando nós temos aqueles requisitos. Aqui temos vários vídeos, nós estamos hoje no dia 85, então tem muito vídeo sobre isso. Quando é que nós devemos realmente chutar o pau da barraca e falarmos para a pessoa, colocarmos ela no lugar dela e nos retirarmos da sua companhia, da sua proximidade, de preferência. Como quando nós falamos que nós devemos nos afastar dos vizinhos iníquos, por exemplo. Quando nós não temos essa possibilidade no momento e tudo mais, fica mais difícil, mas nós podemos nos distanciar interiormente, nos distanciar de alguma forma que nos proteja, para que nós possamos continuar a nossa vida e servindo a Hashem de uma maneira tranquila. Então, o que eu quis dizer aqui? Sim, que os desafios ficam maiores quando nós conhecemos sobre essas coisas, porque agora sim nós somos realmente testados. Você
Você tem disposição? Você tem força suficiente para ir com isso até o fim? E quando é que você vai detectar e saber que pode falar e que deve falar de um perverso? Então, são todas essas coisas que nós temos que entender. Nesse meu caso, que é um caso particular e eu posso trazer para vocês, eu poderia até... A pessoa é tão perversa que eu poderia até falar sobre as coisas que eu passo. Mas eu não vou fazer isso, porque isso não muda o resultado, isso não ajuda a pessoa a se modificar, não ajuda a minha própria pessoa. Às vezes desabafar não é o que vai te levar, vai só criar aquela contenda esotérica que fica no ar. Então, eu não vou trazer os detalhes, mas eu vou dizer para vocês que no momento que se tornar esta mesma pessoa a qual eu acabo ficando incomodada, se tornar um perigo para alguém que eu conheço, para alguém que vai fazer negócio com ele, ou se quiser casar com a pessoa, alguma coisa assim, sim, eu vou intervir. Eu vou intervir e eu estou explicando essas coisas para que você, que ficou com receio, tudo agora eu não posso falar mais nada. Eu vejo a pessoa fazendo uma coisa errada, ou ela está me fazendo mal e eu não posso falar. Então, para você que teve esta dúvida, né, eu quero que fique claro que você pode sim, mas que os limites são delimitados, olha a redundância de novo, pelo ensinamento do Hafetz Haim. É por aqui, é por esse treinamento de cada dia, a cada dia que nós vamos entender quando nós podemos, devemos e vamos falar. É como numa briga. Você não luta nada. Você não sabe nenhum tipo de arte marcial, nem Krav Maga, você não sabe coisa nenhuma. Nem autodefesa, nem nada. Você não anda com arma, enfim, você é uma pessoa do bem e pacata. E chega uma pessoa para brigar com você na mão, no soco, né? Para te agredir fisicamente. E é uma pessoa que é um lutador, que é uma pessoa das artes marciais, enfim, faixa preta, sei lá. O que é que você faz? Por primeiro, vai conversar com a pessoa. Olha, sente aqui. Ele vem certo para te dar um murro. Olha, sente aqui, vou te contar sobre o Hafetz Haim. Não, aqui nós vamos agir como Deus diz para Moshe agir. Não é hora de rezar, agora é hora de você partir. Passar, eu vou abrir este mar de juncos, aí você, por favor, pega esta turma toda e passe. Pegue o povo e passe. Não é hora de rezar, é hora de agir. Então, este momento é pernas para que te quero. Nesse momento, nós corremos, nós fugimos sim daquela contenda, nós evitamos. Não é? Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. E depois todos os outros processos que os dias aqui do Hafetz Haim nos ensinam muito bem. Então, começando novamente, porque aquilo foi uma introdução de caso real, que eu quero muito que vocês coloquem sempre, não só na sua cabeça, mas no seu dia a dia, no seu propósito diário, na sua missão diária, aquilo que está te acontecendo. Trabalhe em cima do nosso treinamento e não fazer Lashon Hara, em cima das coisas que te acontecem mesmo, que te acontecem. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Das coisas que te acontecem, para que você possa realmente agir, que você possa utilizar o treinamento de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon, melhorarmos a nossa pele, o nosso mundo vindouro, a nossa noite no travesseiro e tudo mais. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Não é fácil? Não é fácil. É gostoso? É gostoso. É difícil? É difícil. É possível? É possível. Nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir. Dia 85, de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat Lashon. Diz respeito ao 25 de Kislev, do primeiro ciclo, e 26 de Sivan, do segundo ciclo. Vamos para estou aqui com o livro, errei aqui a página. Mas eu quero explicar aqui primeiro, se você está chegando agora, acredito que não, porque nós já estamos bem adiantados. Estamos na seção 2, na parte 3, que são as questões de relacionamento. A seção 2 diz respeito à fala crítica construtiva. Então, isso aqui tem tudo a ver com o que eu disse antes. É construtiva essa crítica? É construtivo você espalhar aos quatro ventos que a pessoa é perversa? É construtivo? Melhora o mundo de uma maneira geral? Muda o resultado? Não. Então, não faça.
Então, nós estamos na fala crítica construtiva sobre questões de relacionamento. E questões de relacionamento com o pai, com a mãe, com os filhos, com o cônjuge, com os vizinhos, com os amigos, com a escola, com a academia, com a comunidade, com todas as pessoas as quais nós enxergamos no nosso dia a dia e principalmente com as pessoas que nós nos relacionamos, não é? Por isso é questões de relacionamento. Nós estamos no sugerindo um shidur, o equilíbrio. Continuamos com o shidur, que significa agora me lembrei aqui do técnico da seleção que disse sugerimento. Então eu vou usar a palavra dele, não existe essa palavra. Então nós estamos naquele assunto do sugerimento, não é? Da sugestão de formar casais, daquele encontro que tem o intuito de formar pessoas. Então vamos para a máxima do dia. A capacidade de controlar-se e não falar quando a situação exige silêncio é de fato preciosa. Pronto, foi para mim. Preciosa. E pasmem, eu consegui. A raiva ficou na porta, né? Ficou na porta do meu ser querendo entrar. Muita vontade de realmente quebrar tudo e tudo mais. E realmente jogar aos quatro ventos. E aí a capacidade de controlar-se e não falar quando a situação exige silêncio é de fato preciosa. Não tem a ver com o assunto que nós vamos falar, que é aquele de fazer o sugerimento, de dar a sugestão sobre o encontro, sobre as pessoas com sentido de relacionamento conjugal, de casamento. Mas veja que a máxima serve para tudo. Veja que aqui para o nosso trabalho, veja que esses desafios nós acordamos e assim que abrimos os olhos, depois de fazermos o Modani, todos felizes porque Deus permitiu que nós continuássemos vivos, nós começamos o nosso dia e os desafios começam junto. Mas nós percebemos, e é por isso que eu disse, pasmem a vocês, eu consegui. A raiva ficou na porta e ficou ali. Ficou para o lado de fora, batendo para entrar e eu não deixei. Então agora nós vamos ver aqui sobre o Sefer do Hafetz Haim, a parte sobre Lashon-Hara, sugerindo um shidur. 2 pontos, tem aqui o equilíbrio. À luz da proibição de enganar o nosso semelhante, aqui ele vai dizer dias 79 e 80. Então, se você está assistindo esse vídeo agora e quer ir lá antes disso, fique à vontade, pausa o vídeo, volta, assiste o 79 e 80 e entende bem por que ele remeteu a esses. Então, à luz da proibição de enganar o nosso semelhante, porque é lá que ele vai tratar disso, podemos recusar-nos completamente de sugerir shidurim. Shidurim aqui no plural são partidos, tá? São bons partidos para casamento. Outros podem considerar necessário mencionar toda e qualquer falha da pessoa, para não se sentirem culpados de terem omitido a verdade. Então você vai lá e fala um monte de coisa mal da pessoa, para depois você não ser acusado de ter se omitido daquela verdade a qual você sabia. Acaba fazendo Lashon-Hara, né? Aumentando coisas que, sei lá, você está se defendendo. Poucos atos de Hesed é a Sefirá da árvore, dá para ver aqui? Tem lá na porta, lá na parede, a árvore da vida, diz respeito à bondade, tá? O nome da Sefirá. Então, poucos atos de bondade, de Hesed, podem ser comparados ao de ajudar a construir um lar judeu. Aqui diz um lar judeu por conta de quem está escrevendo o Hafetz Haim. Nós vamos colocar aqui ajudar a construir um lar Bnei Noach. Ajudar a construir um lar de pessoas, simplesmente. Mas vamos levar aqui para Bnei Noach. Por quê? Nós sabemos que dentro dos pecados de Lashon-Hara, pecado muito, muito grave mesmo, é quando você faz intrigas com relação a relacionamentos amorosos, a casamentos, né? Aquelas pessoas que destroem casamentos às vezes, não é? Com intrigas, às vezes por interesse no cônjuge da pessoa e tudo mais. Então, se separar um casal é um pecado muito grande. Imagina que mitzvah maravilhosa que é unir pessoas. Então, a gente já vem vindo em vários dias, já vem vendo
que isso não é salutar a palavra, mas é abençoado realmente ajudar a unir os casais, mas nós também vimos em vários dias aqui que existem regras, que existem momentos, que existem maneiras corretas de se fazer isso. Não é simplesmente jogando uma pessoa no colo da outra. Então, aqui ele está já falando que poucos atos de bondade podem ser comparados ao de ajudar a construir um lar Bnei Noach, eu usei a palavra. Por quê? Porque neste lar nós vamos ter um casal, não é? Este casal como é que eu vou dizer aqui? Bom, Baruch Hashem, este casal deve ser um casal feliz, harmonioso, com paz, para que também represente um Mishkan, um tabernáculo, não é? De Hashem aqui na terra, um lugar onde a presença divina possa repousar, né? Esse é o lar de um casal feliz onde tem paz. Este casal vai procriar, não como animais que ficam procriando, não, ele vai crescer a família, ele vai multiplicar. Então, imagina, além de nós ajudarmos duas pessoas que se amam ou que podem vir a se amar a ficar unidas, nós vamos ajudar o mundo a crescer, os seres humanos a nascerem, as famílias a se construírem, a se constituírem. Então, pensa bem, que mitzvah? Pouca coisa comparado a isso, ele diz aqui. Aquele que achar que um certo rapaz pode ser bom partido para uma certa jovem, não é responsável pela investigação dos dois e de suas famílias, antes de propor o casamento. Essa responsabilidade é das partes envolvidas e dos pais. Isso era muito comum. Isso é menos comum hoje no mundo judaico, mas ainda existe. E nós podemos, com todo o respeito do mundo, surrupiar, roubar dessa tradição maravilhosa para a nossa vida de Bnei Noach, que a responsabilidade não é daquele que sugeriu, mas da família, dos pais, das partes envolvidas, para daí sim propor um casamento. Aí você pode pensar assim, mas todo mundo vai se meter? Pensem que quando nós temos filhos, nós os amamos de forma realmente que às vezes as pessoas dizem incondicional. Eu não sei se é incondicional, mas é um amor muito diferente realmente. Muito forte, muito abrangente e às vezes até dói. Então, quando o relacionamento entre homem e mulher, e a gente diz dói, não é amor, não serve para filhos, porque dói um pouco. Então, nós queremos o melhor para essa criança, né, que nós amamentamos, que nós ajudamos a se desenvolver, que nós cuidamos, que nós tratamos, que nós alimentamos, que nós amamos, que nós ensinamos durante a vida. Então, quando ela vai sair deste ninho para se casar, para formar uma família, nós queremos que este filho, esta filha, seja feliz, faça a coisa certa, tenha certeza. As famílias devem sim conversar. Nós estamos falando de uma realidade de Bnei Noach com foco na tradição judaica, onde as pessoas não saem ficando com tudo que é crush. Agora tenho esse, depois tenho aquele, beijo esse, pego aquele, pego aquela. Não é assim. A tradição, ela é diferente, nós sabemos como ela é e nós queremos emular esta tradição. Nós vamos conhecer o pretendente, nós vamos trazê-lo para a nossa casa, nós vamos convidá-lo por um Shabat, nós vamos conversar com a família, nós vamos nos aproximar, nós não vamos entregar, jogar o nosso filho, às vezes num ninho de cobra, não sabemos. Então, esse tipo de procedimento judaico ao qual nós vamos utilizar na nossa vida Bnei Noach, se Deus quiser e Ele quer, é o que nós queremos mesmo. É para isso que nós estamos em comunidades Bnei Noach, para emular a tradição que tem um recato diferente, uma preocupação, um carinho maior no momento de fazer de ajudar o seu filho a fazer essas escolhas. Ninguém é obrigado, entende? Eu vou obrigar você a casar com fulano porque eu me dou bem com a família, tenho os negócios com a família e eu gosto da mãe e do pai dele. Não, não é isso, é pelo contrário. Nós vamos estudar todos os da família, mas a vontade, mas
A escolha é claro que é da pessoa, que é do filho. Porém, a proibição contra a má orientação de um semelhante exige que não sugiramos um shidur salvo se. Então aqui, ó, está dizendo aqui que nós não devemos sugerir, salvo se. Acreditamos que com o que conhecemos de suas personalidades, conhecemos as duas pessoas, os dois poderiam formar um bom casal. E desconhecemos qualquer motivo pelo qual o relacionamento poderia causar dor a um deles. Então nós temos que ter essa certeza, né? Existe até mesmo uma intuição aqui, então nós podemos sugerir, então não há essa proibição. Quando nós percebemos que realmente, pelo que eu conheço dela, pelo que eu conheço dele, parece mesmo que formariam um bom casal e que eu não conheço nada que possa causar dor nem a um nem a outro sobre eles. 2. Na nossa opinião, há motivos para acreditar que a sua união resultará num compromisso. Isso é importante. É errado desperdiçar o tempo, a energia e as emoções de uma pessoa. Quer dizer, na nossa opinião, na opinião daquele que vai sugerir, há motivos para acreditar que a sua união resultará num compromisso. Quer dizer, eu estou tentando juntar aquelas pessoas, mas na minha opinião, tem tudo para isso terminar num compromisso sério. Né? Por quê? Porque eu não devo desperdiçar energia e nem causar entre as partes ali dor, né? Desconforto ou mexer demais com as emoções pessoais e daí não vai dar certo. Nós precisamos ter muito feeling se nós quisermos ser essas pessoas que fazem o sugerimento do técnico, da seleção brasileira, sei lá de quando. Bom, 3. Não sabemos nada sobre nenhuma deficiência médica. Lembre que nós estamos falando sobre a proibição contra a má orientação do semelhante, que exige que não sugiramos um shidur, salvo se. Então aqui nós podemos, não sabemos nada sobre nenhuma deficiência médica, emocional ou de caráter, que poderia tornar uma das partes inadequada para o casamento. Vou dar alguns exemplos aqui porque é comum e parece que não é comum, mas é. Eu sei que A quer muito ter filhos. Ele é homem. Eu sei que B não pode ter filhos, que é a menina. E eu fico insistindo nesses encontros para que haja um compromisso. Não posso fazer isso. Eu sei disso, eu tenho conhecimento desse fator médico. Mas a pessoa tem problemas muito importantes, mentais, né? Muito importantes, patologicamente falando. Então aqui nós vamos dizer, então este está fadado a não se casar, a não ter ninguém? Não, mas não seja você a pessoa que vai omitir fatos tão importantes como esses. E quando nós sabemos que é um mau caráter, conheço muito bem ele e conheço muito bem ela, e sei que ele é mau caráter. Mau caráter, falcatrua, não vale grande coisa. Nos vídeos de Lachonará, de não fazer Lachonará, falando que a pessoa não vale grande coisa. Entende? Eu sei disso. Não tem porque eu vou estar sendo eu, mau caráter, se eu quiser juntar ele com uma menina idônea, recatada, realmente de boa índole, que não é falcatrua. Então, salvo-se, não é? Se eu não conhecer nada sobre isso, esse eu salvo-se. Posso. 4. Não achamos que uma das partes possa ter uma influência negativa sobre a outra. Por exemplo, um deles bebe o seu vinho um pouco a mais. É um adolescente, não deveria, mas ele bebe. Tem lá seus 17 anos, 18, sei lá. Já é um jovem. Ele bebe exageradamente. E eu percebo que talvez a menina, eu tô colocando homem e mulher, mas pode ser o contrário. Vamos mudar aqui para não ficar em negócio de feminismo, porque eu não gosto disso. Então a menina é um pé de cana. A menina é pé de cana, ela não pode ver uma bebida alcoólica que ela toma além. Ela já tem essa tendência. Ela é uma má influência para ele.
que já pode estar envolvido, gostou de vê-la, sei lá, você sentiu, você não faz, você não sugere esses encontros, esse possível casamento no futuro, você não sugere isso, porque ela pode ter má influência com relação a ele. E isso em qualquer outro sentido, não só no alcoolismo ou no tabagismo, mas no comportamento também. Né? Ela não tem um comportamento muito kasher, vamos dizer assim, ela não é kosher. Então, ela acaba, você olha e vê que talvez ela seja uma má influência para ele. Então, se você vê que ela não é uma má influência, ok, mas se você sentir isso, aqui não é um salvo, aqui entra na proibição. 5. Não estamos cientes de que a uma das partes falta algo que a outra faz questão ou tem algo que a outra explicitamente faz forte objeção. Por exemplo, eu quero realmente me casar, eu estou procurando alguém, eu estou feliz porque você está me ajudando quanto a isso, né? Sei lá, a menina fala, ou o menino fala, mas eu preciso muito de alguém que seja fluente em inglês. Então, não me apresente ninguém que não seja, porque eu posso me apaixonar e isso vai ser um problema. Eu preciso de alguém que seja fluente em inglês. Olha que coisa simples. Por quê? Porque eu tenho a intenção de morar agora nos Estados Unidos, não tenho intenção de voltar, enfim, não me interessa, mas ela precisa muito que a pessoa fale aquela língua. Ou melhor, que a pessoa fale aquela língua porque ela ela fala aquela língua, ela é uma americana, por exemplo, gostou de fulano, enfim, nós não podemos incentivar um relacionamento onde ela já deixou claro que ela gostaria que sim, a pessoa falasse inglês. O que ela dissesse assim, por favor, eu gostaria de alguém que não tivesse, vamos dar, que exemplo nós poderíamos dar aqui? Uma objeção que ela tem, né? Uma objeção, alguém que vá dormir muito tarde, que seja acostumado, né? Um judeu, um Bnei Noach que fica na televisão, por exemplo. Eu gostaria de uma pessoa que tem objeção quanto a isso. Eu quero uma pessoa que leia livros, que fale inglês, que não fique na televisão e nem no celular o tempo todo. É uma objeção, isto é, eu quero que seja assim. Né? Você não vai incentivar um relacionamento onde você vê que essas coisas acontecem, não é? Então, como diz ali, é salvo-se. Então, aqui é quando nós não estamos cientes de que uma das partes falta algo que a outra faz questão de ter ou aquilo que ela tem como objeção. Caso haja alguma dúvida sobre se uma dessas condições foi cumprida, deve-se procurar o conselho de um Talmid Raham. Vamos entender aqui, né, o casamenteiro e a casamenteira. Nós podemos pedir a opinião para o casamenteiro, casamenteira. Nós podemos pedir opinião para o Rav, para o rabino, né? Às vezes o líder da comunidade é simplesmente um organizador, então ele não tem conhecimento mais do que você mesmo. Então nós vamos procurar aquele que é casamenteiro mesmo, porque aqui ele está direcionado aos judeus, isso tem e tinha muito, ainda tem, menos mas tem, né? Os casamenteiros ou o rabino que possa nos aconselhar. Não temos um casamenteiro para nos aconselhar, não temos um rabino para nos aconselhar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agir com o bom senso. Se você está aqui desde o primeiro vídeo, né, 6 primeiros e depois de todos os dias, você já está muito bem treinado, já tem aquele jeito, já tem o treinamento mesmo de como chegar, o que fazer em todos os âmbitos de Lashon Hara e Shmirat Lashon, porque nós estamos bem adiantados. Então o bom senso da ato discernimento aqui é fundamental, tendo você um rabino ou não, não é? O ideal seria que nós tivéssemos todos bom senso e não precisássemos procurar ninguém para acertar isso, mas existem pessoas que estudaram muito mais do que nós sobre este assunto e também tem a prática, e esses são realmente os rabinos. Muitos rabinos trabalham com terapias de casais mesmo, então eles utilizam todo o ensinamento da Torá e de todos os sábios para ajudar os relacionamentos, então eles estão por dentro do assunto, eles sabem mais do que nós. E os casamenteiros de plantão, que têm isso na prática, que já fizeram isso várias vezes, ele olha para o olho do menino e fala, esse combina com aquela,
ele olha pro olho da menina e diz, eles têm essa prática. Então nós podemos buscar ajuda ali. Né? Este foi o Shemirat HaLashon. Vamos agora ler o Sefer, Shemirat HaLashon, eu falei? Não, Lashon Hara. O Sefer Hafetz Haim, sobre Lashon Hara, as leis. E agora o Sefer Shemirat HaLashon, a qualidade do silêncio. Ai, eu que sei. Eu que sei a qualidade do silêncio. Por exemplo, hoje de manhã tive que ter uma qualidade do silêncio. Como eu disse para vocês aqui, qual é a qualidade do silêncio? Pois é, vamos ver como é que é isso. E diz respeito aqui, este pequeno textinho, sobre a máxima do dia. Então nós vamos ler a máxima do dia novamente, entendermos que sim, este silêncio, este Shemirat HaLashon, este guardar a nossa língua, é como aquelas coisas que a gente diz assim, o que adianta quantidade, tem que ter a qualidade. Nós vamos entender a qualidade do silêncio. A capacidade de controlar-se e não falar quando a situação exige silêncio é de fato preciosa. Você vai ter que entender quando é que é esse negócio do exige silêncio. Porque às vezes a gente pensa que não exige silêncio, a gente quer falar, mas a gente guarda a língua mesmo assim. Então aqui ele deixa claro que a situação exige silêncio. A qualidade do silêncio. Rabi Yitzhak disse: qual ofício o homem deve exercer neste mundo? Ele deve se fazer de mudo. Isso é legal, né? Está em Rulim 89a. Eu vou ler essa pergunta e resposta novamente, porque eu tenho, quando algumas coisas são faladas e eu fico com muita vontade de responder e tal, eu costumo ouvir de uma certa pessoa que convive muito comigo, tenha ouvidos de mercador. Ouvidos de mercador. Você não escutou nada. Entra por este, sai por aquele. Agora aqui o desafio é maior. Além de ouvidos, né, orelhas de mercador, você deve também se fazer de mudo. Então eu vou ler novamente. O Rabi Yitzhak disse: qual ofício do homem qual ofício o homem deve exercer neste mundo? E a resposta é: ele deve se fazer de mudo. A descrição de Rabi Yitzhak da qualidade do silêncio, nesse sentido, um ofício encerra inúmeras lições importantes. Se uma pessoa que não está familiarizada com um certo ofício tenta criar um produto desse ofício com suas próprias mãos, ela achará a tarefa excessivamente difícil, ela não sabe fazer. Não importando quão simples ela tenha imaginado que seria. Tornar-se qualificado num determinado ofício exige um período de treinamento e experiência. Olha só que beleza isso aqui. Então, para que a gente fique qualificado num determinado ofício, nós precisamos de um período de experiência e treinamento. Nós estamos aqui treinando, as experiências estão acontecendo a cada dia. Eu sei disso, saibam que eu sei da vida de vocês nesse sentido. Quanto mais treina, mais desafio. E mais você coleciona, guarda experiências. Então nós vamos ficar aptos nisso. Por que então nós temos que procurar o rabino ou um casamenteiro? Porque ele tem treinamento, ele tem experiência lá sobre o assunto do casamento. Às vezes você paga mais barato por alguém que faz alguma coisa ali que você precisa muito, você paga um pouco mais barato e às vezes nem é muito mais barato. Porque você achou muito caro o trabalho daquele que é profissional. Pronto. Não demora um mês aquele produto, aquela coisa que você mandou arrumar, que você comprou, sei lá, pifa, estraga. Você vai ter que pagar novamente e provavelmente você vai agora no profissional adequado, aquele que é qualificado para isso. Então nós temos que ter discernimento aqui. Veja, vida prática, vida emocional, vida espiritual, vida teórica, enfim. O mesmo acontece na arte do silêncio. A capacidade de controlar-se e não falar quando a situação exige silêncio é de fato preciosa. Com a qualidade do silêncio, o homem é protegido dos muitos pecados relativos à fala. Sim, se você não falar, você não vai pecar, não é? Sem ela, é extremamente difícil afastar-se de cometer transgressão verbal. Tem aqui no canal um vídeo, que não me lembro qual, talvez seja nas histórias que ensinam, eu não me lembro muito bem. Vou ter que procurar isso.
talvez para colocar para vocês, mas vocês devem ter assistido, quem está no de 85. Que o Hafetz Haim chega em determinado lugar e era o Shabat e ele não conseguiu voltar para casa a tempo, ele ficou numa hospedaria, a pessoa lá dessa hospedaria não o reconheceu, ele ficou a noite inteira, passou o Shabat todo escutando um monte de gente lá falando só de cavalo, de cavalo, de cavalo. Quando ele saiu dali, chegou o empregado do dono da hospedaria e disse, mas o senhor não percebeu, não viu quem é que era? Era o Hafetz Haim, né, fulano e tal, que é famoso, importante. E ele chega para o Hafetz e diz, me perdoe, eu não sabia que era o senhor, me perdoe por ter ficado tanto tempo escutando falarem só de cavalo, sobre, né, no seu Shabat e tudo. Ele diz, não tem que me pedir perdão. Eu acho que ele deve ter dito assim, quase eu que agradeço, porque quando eles ficaram falando só de cavalos, eles não falaram de pessoas. Então, eu não corri o risco de fazer Lashon Hará. Essa história é maravilhosa, eu conto melhor no vídeo, sei lá qual. Bom, a pessoa... Onde é que eu estou aqui? A pessoa que exercita o controle ao falar, somente quando a possibilidade da fala proibida parece provável, mas em todas as outras ocasiões fala o que lhe passa pela cabeça, será incapaz de evitar a transgressão. Essa pessoa simplesmente não está acostumada a controlar-se nessa área e está totalmente despreparada quando chega o momento da decisão. Quando diz aqui totalmente despreparada, eu quero também trazer para vocês algo muito pessoal. Quando diz ali, só um momento, mas em toda, não, a pessoa que exercita o controle ao falar, tá? Somente quando a possibilidade da fala proibida parece provável, quer dizer, você só tenta treinar isso quando você tem certeza que aquilo ali é realmente proibido e é provavelmente proibido, então você treina ali. Mas em todas as outras ocasiões você fala o que lhe passa na cabeça, será incapaz de evitar a transgressão. Isto é a qualificação. Então, com o tempo de vida e com o tempo de estudo, eu percebi que eu posso mudar, eu posso melhorar isso, Sharon, e eu fiz isso, eu melhorei. Algumas coisas elas são engolidas um pouco de lado, mas é importante que nós saibamos nos controlar, não é? Não basta simplesmente fazer Shmirat Lashon, você tem que estar tranquilo por dentro, porque você não está fazendo mal por fora, mas está fazendo mal por dentro. Então, não espere para controlar essa mania, essa coisa de falar tudo que vem à sua cabeça. Não é tudo que vem à sua cabeça. É diferente de você ser uma pessoa entusiasta que fala as coisas que pensa. Não é isso, tá? Então, eu também tive que saber discernir isso porque eu sou uma pessoa bem falante e eu gosto de expor o que eu penso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você não falar o que você pensa. É para falar o que pensa. Mas quando nós conseguimos controlar esse negócio de falar tudo que vem à cabeça, sem o filtro, esse é um problema. Então, provavelmente, nós não vamos conseguir controlar quando acontecer outros episódios aos quais nós deveríamos sim ficar de boca fechada. Então, nós não vamos conseguir, nós vamos transgredir, como ele diz ali. Esse treinamento faz com que nós percebamos o quão melhora o nosso entorno. Isso faz com que nós entendamos que é controlando que a gente se melhora. Não é se submetendo, sendo submisso ou aceitando o que as pessoas falam. Não é isso. É expor aquilo que você pensa, mas de maneira controlada em todos os momentos. É isso que ele quer dizer. Para que nós aprendamos aqui a nos qualificar. Então, naquele momento que nós não devemos falar de jeito nenhum, nós não vamos fazer essa transgressão, nós não vamos transgredir, porque nós já estamos treinados. Quando eu disse que era particular é porque eu já consigo fazer isso. Eu faço isso muito bem e às vezes não consigo, mas na maioria das vezes sim, né? Então você vai saber. Você não vai estar totalmente despreparado na hora de uma decisão de falar ou não. Por isso, o treinamento é diário, contínuo, sem parar. Portanto, a pessoa deve treinar a si própria, como alguém aprendendo um ofício, para exercitar o controle ao falar. Então, não é não falar, é controlar o que, quando, por quê e para quê. Falar. Devemos atingir o ponto em que esse controle chegue naturalmente.
qual ofício o homem deve exercer neste mundo? Ele deve se fazer de mudo. Depois, com certeza, ela se absterá de falar coisas proibidas e evitará esse pecado de qualquer forma. Então, esse foi o dia 85 de não fazermos Lashon Hará, de fazermos Shmirat Lashon e sabermos como nos qualificarmos para melhorar nossos relacionamentos, para não pecarmos e para todos aqueles objetivos que nós já entendemos aqui, de mundo vindouro, de paz, paz dentro de casa, paz no mundo, paz ao redor, paz dentro de você. Seja você, seja eu, sejamos todos nós um tabernáculo Mishkan para a presença divina, um lugar tranquilo e cheiroso onde essa presença possa repousar, possa ficar, possa se sentir à vontade. Isto é uma metáfora extremamente importante e nós conseguimos sentir quando repousa dentro do nosso lar a Shekhinah de Hashem e conseguimos sentir quando o lugar nunca vai estar vazio de Deus. Deus, ele sempre está, mas a gente sente quando a sua ocultação, o seu ocultamento é maior. Então vamos aprender a nos qualificar quando, por que falar. Então, em vez de eu falar, agir com relação às coisas que eu vejo acontecendo aqui no meu entorno, eu peguei 2 baldes d'água com um pouco de detergente, uma vassoura e lavei a calçada. Logo cedo, 7 horas da manhã, estava com a calçada aqui em frente ao estúdio, lavadinha. Então eu deixei de falar e eu agi de outra maneira. Difícil. Vontade de fazer reclamações. Possível. Edificante. Evolutivo para nós, evolutivo. Então é do bem, então nós vamos servir a Hashem assim, com qualidade. Eu vou ler hoje, um pouco diferente aqui. Nós vamos ler o Salmo 119, mas vamos escolher aqui, eu já tinha escolhido uma letra, sabe que o Salmo 19 tem, de certeza absoluta. Então eu acho que é isso que eu vou colocar aqui no final, na tela final do vídeo quando eu editar, que é sobre o Salmo 119, ele é muito importante. Vai lá, confere o vídeo, vai entender até por que que ele é separado, o que significa essa separação que ele tem, 1, 2, você pode contar. Cada letra, porque o Salmo 119, deixa eu mostrar aqui para quem não tem a The Bible hebraica, mas deve ter, tá vendo ali, que tem as letras? Então vai ter Aleph, vai ter Bet, vai ter Zain, aqui eu acho que é Zain, cada letra, e vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu contei por quê? Porque eu quero que você conte aí. Cada, de uma letra a outra vai ter 10 linhas. 10 linhas. Então vai lá e assiste sobre o Salmo 119. Nós vamos justamente ler hoje a letra Zain, que é no versículo 49 e vai até o versículo 56. Se gostaram, se estão gostando, curta, comenta e compartilhe com quem você queria que parasse de fazer confusão e lavasse a calçada. Gostaria muito que você comentasse como está sendo para você. Para mim é muito importante. Comenta aí se está funcionando na sua vida, se está fazendo bem, e comente aí se você chegou até o fim, para eu saber que você chegou até o fim. Então vamos lá ler o Zain, versículo 49 do Salmo 119. Lembra-te da palavra que deste a teu servo, pois através dela me transmitiste esperança. Ela é meu conforto em meio à aflição, pois tua promessa preserva a minha vida. Arrogantes zombaram cruelmente de mim, contudo não me desviei de tua Torá. Lembrei teus julgamentos desde tempos passados e com isto me senti confortado. Indignação de mim se apodera à vista dos ímpios que renegam teus preceitos. Teus estatutos têm sido a inspiração de meus cânticos, por onde quer que eu peregrine. Mesmo em plena noite, lembro o teu nome e me mantenho na observância de tua Torá. Esta alegria é minha porção, por cumprir sempre os teus preceitos. Amém.
Shalom e um ótimo Shmirat Lashon a todos nós.